Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e esse vai ser um vídeo sobre o Papa Francisco, que, como todos nós já sabemos, morreu agora na segunda-feira, né? Não exatamente para surpresa nossa, porque ele já estava muito doentinho, mas o fato dele ter feito uma aparição pública no domingo de Páscoa, né, nos deixou mais ou menos esperançosos que ele teria uma vida um pouquinho mais longa, né, do que isso. Morreu logo em seguida, né, dessa aparição pública. Então, não deixa de ser uma surpresa, né. E foi muito bonito o fato do mundo ter reagido com tristeza, e uma tristeza que não foi só dos católicos, né. Eu acho que uma tristeza que alcançou também aqueles que não são católicos, são inclusive ateus, mas que viam nesse Papa uma figura muito piedosa, né, que, como tem sido comentado, né, buscou uma aproximação da Igreja com o povo em geral, né? A Igreja se tornar mais popular, no sentido de uma proximidade maior com os homens, e os homens de um modo geral, sobretudo aqueles que são desprezados, né? Então, tem falado muito sobre isso, e já começaram as especulações em torno do conclave. Claro que não vou deixar de falar disso, neste vídeo, inclusive, mas eu queria, nesse vídeo, o principal tema desse vídeo será um fato que ocorreu com o Papa, um fato incomum, né, antes dele se tornar Papa, e que, de certa forma, o sinalizaram, enfim, a gente pode ver isso como uma espécie de sinal, né? Ungiram, ungiu de certa forma, que foi o milagre eucarístico de Buenos Aires, né? O que é o milagre eucarístico? O milagre eucarístico é quando uma hóstia sangra, se torna carne e sangra, né? Porque é um dogma da igreja e é uma crença, portanto, se é um dogma, é uma crença necessária de todo católico, que na Eucaristia, durante a missa, quando o padre, consagra a hóstia, aquela hóstia se transforma de fato no corpo e no sangue de Cristo, ainda que não ali evidente, né? Mas ali está o sangue e o corpo de Cristo, de fato, ainda que não visível. E evidentemente que esse dogma e esse milagre, né, são motivo de dúvidas, não só entre, sei lá, os protestantes não creem nisso, por exemplo, os ateus, obviamente, não é? Enfim, os muçulmanos, os indianos, enfim, isso é uma crença específica. Aliás, eu diria uma condição para ser católico é crer nisso. E ao longo dos 2000 anos da história aconteceram eventos, aconteceram milagres eucarísticos, em que, às vezes em função da dúvida do próprio sacerdote ou por outros motivos, não sei exatamente quais, né, uma hóstia, de repente, começa a sangrar, né? E as pessoas não sabem, mas a igreja, sobretudo depois, acho que depois da reforma protestante, a igreja começou a se tornar, não vou dizer cética, mas muito prudente em relação a essas manifestações, digamos, miraculosas, aparições, curas, etc. Assim, instituiu-se, inclusive, no Vaticano, uma espécie de comissão permanente
que julga esses eventos, né? E que julga com rigor, enfim, com rigor quase ateu, ou pelo menos é por obrigação uma comissão cética. Às vezes dela participam, inclusive, ateus. Não é? Pô, é óbvio, né? Quer dizer, a igreja não quer sensacionalismo. E muitas vezes, quer dizer, ela, se não me engano, a igreja nunca sanciona nenhum milagre. Isto é, de fato, um milagre. Não conseguimos explicar o que aconteceu. A coisa é essa. E aí, quer dizer assim, em 1996, né, quando o Papa Francisco, ainda na condição de arcebispo de Buenos Aires, né, esse milagre acontece numa igreja lá, eu acho que uma igreja completamente secundária, desimportante e tudo mais. Né? De repente, o padre comunica, olha, tem uma hóstia aqui que está sangrando. Como eu disse, assim, por dever, a primeira obrigação é duvidar. Né? Aí a coisa foi meio até esquecida. Eu estava revendo aqui um vídeo, que depois eu vou botar o link. E aí, 3 anos depois, o Papa Bergoglio, o cardeal Bergoglio, o arcebispo Bergoglio de Buenos Aires, liga para um advogado, que, se não me engano, na época era ateu, e pede para ele assumir a investigação daquele caso. E o sujeito começa uma série. Aí, claro, hoje em dia, né, você conta com um aparato científico que, em tempos passados, não havia. Né? Então, o que o cara fez? Ele fez uma perícia forense. Né? Fez uma perícia forense, 2 ou 3, eu não me lembro aqui agora, e todos constataram que ali estava, quer dizer, um coração, o músculo, que eram tecidos de um músculo cardíaco, né, ainda com sangue, quer dizer, que indicavam que a pessoa possuidora daquele coração havia passado por um sofrimento intenso, mas o que mais surpreendia os peritos é que aquele tecido parecia ter sido colhido há, sei lá, pouquíssimas horas, porque ele ainda estava vivo. E ela pergunta, mas vem cá, como é que os peritos não conseguiam explicar? Como é que aquele tecido ainda estava ali, vivo, pulsante? Né? Enfim, o advogado ateu acabou convertido, e a coisa, enfim, tornou-se pública, etc, etc, e como sempre a igreja não quis se pronunciar. Né? Mas eu acho interessantíssimo que depois, né, uma década depois, eu não sei exatamente quanto tempo demorou a investigação para alcançar um resultado, né, final, mas o resultado foi mais ou menos, olha, se trata de fato do coração de alguém que sofreu muito, etc, 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 etc. Até o sangue, até o tipo sanguíneo, parece que é a AB, né? Enfim, sabe-se tudo, né? Mas o mistério segue sendo principalmente o fato daquele tecido não estar morto, de fato. E aí, quer dizer, o que eu acho interessante é que 10 anos depois, o homem que testemunha isso se torna Papa. Né? Como se fosse aquilo ali uma indicação do destino dele. E esse homem que chega a Papa e que traz essa experiência, que é uma experiência profundamente mística, não é? Você olha e está diante do coração de Deus. E, ao mesmo tempo, você, como padre, percebe que, de fato, aquele sacramento que você realiza na missa, aquela consagração daquela hóstia, de fato, transforma aquela hóstia num coração, na carne e no sangue de Cristo.
É incrível, né? Imagina você ser um padre que tem a prova, eu diria assim, a prova científica né, de que do seu trabalho cotidiano, você reza uma missa pelo menos por dia, né, resulta um milagre que inclusive é múltiplo, porque você distribui aquela hóstia por uma série de fiéis que vão ali comungar. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar, mas eu estou pedindo apenas que as pessoas percebam o peso dessa constatação para quem está, digamos assim, envolvido nesse dogma, ao ponto de ser um sacerdote desse dogma. E aí você, de repente, constata que aquele dogma é real. E mais adiante você se torna papa, ou, digamos, o sacerdote supremo daquela religião, daquele coração pulsante. Então, eu acho, o que mais me surpreende é que não se tenha percebido a centralidade desse evento em toda a atuação do Papa ao longo desses 12 anos de papado. As pessoas pensam, não, porque o Concílio Vaticano, não, porque a teologia da libertação, tal, não sei o quê, o Papa é isso, o Papa é aquilo, é mais à esquerda, é mais à direita. Não. Esse é um Papa que esteve diante de Cristo, não talvez em pessoa propriamente, mas na pessoa do seu coração pulsante. E é impossível que isso não tenha, se isso tem uma centralidade na vida do sujeito que era ateu e que investigou e acabou se convertendo, imagine na figura de um padre. E que agora é o Papa. Entendeu? Então, evidentemente que todos os atos desse homem se explicam a partir dessa experiência. Não adianta, quer dizer assim, porque aí tentar enquadrar o Papa, esse Papa, essa pessoa, qualquer gesto e ato dele em uma explicação que seja sociológica, antropológica, ideológica, política, é muito pouco. Né? É muito pouco. Então, isso era basicamente o que eu queria dizer para vocês, contar para vocês, né? Acho que é uma informação importante que ninguém está levando em conta, né? Eu acho, por ignorância, por superficialidade, né? Imperdoável até num ateu, porque é isso que eu estou percebendo aqui. Eu podia ser ateu, podia dizer a mesma coisa, né? Podia dizer a mesma coisa. Quer dizer, e constatar a mesma coisa. Isso que eu estou comunicando não depende de ser ou não católico. Quer dizer, ou seja, voltando, resumindo, a centralidade desse evento para aquele homem que depois torna-se Papa. Então, voltando, quando ele diz, eu quero aproximar a instituição igreja dos fiéis, eu quero empobrecer essa igreja de riqueza, eu quero exercitar o amor possível e desejado por Cristo, quero que essa igreja exerça esse papel de acolher as pessoas desprezadas do mundo, que era, basicamente, o que Jesus fazia. Ele disse isso em todas as letras. Eu não vim para aqueles que estão salvos, né? Não vim para o fiel, eu vim para o pecador. Eu vim em busca do pecador, eu vim em busca da mulher adúltera, do coletor de impostos, do paralítico, do leproso, entende? Da mulher que tem um bando de homem, né? Do samaritano, sabe? Do centurião. Eu vim atrás desses caras. Esses caras me interessam. Você que vai à missa direitinho, então, meu amigo, não é minha preocupação. Você já está na fome, me ajuda. Ou se não me ajuda, não me atrapalha, né? A velha história do
do menino rico, que vem, não, eu já pratico todos esses mandamentos, o que eu faço agora para me tornar um grande seguidor seu? Nessa época não existia nem a igreja propriamente. Vende tudo, dá aos pobres e me segue. E o cara botou a viola no saco e foi embora. De certa forma, o que esse Papa queria e desejava fazer era exatamente isso. Né? Era vender tudo, distribuir entre os pobres e, de certo modo, criar uma igreja pobre. Não esqueça que esse Papa viu cara a cara o coração de Cristo. Né? Não esqueça isso nunca no que eu estou dizendo. Né? Então, é esse Papa que vai tentar se abrir para os desquitados, para as pessoas trans, para os homossexuais. Né? Sabe? É esse Papa. Né? É com esse espírito de quem viu o coração pulsante e sangrando de Cristo. Né? Isso a gente precisa entender. A gente precisa entender que igreja ele está querendo construir. O que ele pensa quando ele diz uma igreja mais pobre e mais amorosa? Quando ele defende o meio ambiente, etc., etc., a Amazônia, os povos indígenas, as pessoas pensam, um Papa ecológico. Não. Ele, como testemunha de Cristo, ele defende a criação. Ele defende ou ele exige dos homens que exerçam aquilo que está lá no Gênesis, lá no comecinho. Nós somos... o mundo foi feito para nos servir, mas nós temos que cuidar. Ele é responsabilidade nossa. E qualquer um que tenha um animalzinho em casa sabe disso. Sabe disso? Sabe como o amor dedicado aos animais os torna mansos. Tá? Como o leão de São Jerônimo, que todo mundo conhece daquelas estátuas de Xangô, né? Que é São Jerônimo. O homem agora com aquele manto, né? Meio seminu, né? De peito livre, uma pedra, uma Bíblia do lado e um leão no pé, cara. Era uma imagem que eu gostaria de ter. São duas imagens que eu gostaria de ter. São Jerônimo, porque eu acho muito forte essa imagem, e que os umbandistas chamam de Xangô, né? E eu queria uma imagem que é a imagem que o Papa mais adorava, o Papa Bergoglio, que é São José deitado. Mas, enfim, voltando, quando é um Papa ecológico, etc., é muito mais do que isso. O que ele está propondo é algo que o que ele está cobrando dos homens, especialmente dos católicos, que exerçam a obrigação de defender a criação que lhes foi legada por Deus. Agora, vamos ver se... E ele foi muito discreto, que ele podia ter dito, olha, eu falo em nome de Cristo por conta disso aqui. Eu vi. Não, ele nunca falou isso. Ele foi sempre muito modesto. Né? Eu nunca vou esquecer quando alguém perguntou para ele negócio de homossexual na vezes, ele falou, quem sou eu para julgar? É nesse sentido. Aí foi criticado, porque tinha que falar isso, tinha que falar aquilo, porque ele é isso, ele é aquilo. Aí algumas pessoas cobravam do Papa a postura imperial, ele tem que andar todos cheios de ouro, porque ele representa a igreja, o Deus. Tem que ser... Rapaz, o cara viu ali, ele testemunhou. Não, mas então aí haverá quem diga, não, ele testemunhou, mas não está à altura do que viu e tal. E aí não adianta. Aí daí em diante não adianta. Ele tentou, de todas as formas, né, dos cardeais que irão agora votar, dos 135 votantes, 108 foram indicados por ele. Então, ele tinha essa vontade de que o trabalho dele seguisse adiante. Né? Ele tinha lá tem lá, talvez, certamente, os seus favoritos, deve ter trabalhado por isso. Mas eu acho que a igreja é muito mais complexa. A igreja, a gente não pode pensar o
colégio cardinalício como se fosse a Câmara dos Deputados agora pressionando o Hugo Mota, entendeu? Não é assim. Sacou? Ali ninguém depende do voto e de eleição de 4 em 4 anos e tal. A coisa ali, o buraco ali é mais embaixo, né? Evidentemente que as pressões externas políticas devem ser muito mais intensas do que a gente pode imaginar. Quem gosta de uma teoria da conspiração pode muito bem se deleitar imaginando desde sempre, né, os serviços secretos das nações mais importantes procurando os podres de todos esses cardeais para tentar, de alguma forma, influenciar o voto deles. Imagino, posso imaginar, podemos imaginar. Já por conta das revelações passadas, sabemos que podres não faltam na igreja, como em qualquer instituição humana, né? Então, a coisa fica sempre em aberto, né? Você não sabe muito bem qual será o resultado, né? Eu acho que foi o Cortella que eu ouvi, fiquei muito surpreso, gostei de ouvi-lo. Ele falou um negócio que eu acho que é interessante de tentar, que a igreja é muito assim, como é que chama aquilo? Pesos e contrapesos, né? Que se fala tanto do sistema democrático. A igreja, ela avança, porque como os reinados dos papas são longos, né? Só acabam com a morte, então tendem a ser longos, né? Quer dizer assim, então um avança, o outro vem e recua, o outro avança, o próximo avança, e lá vai a igreja assim avançando devagarinho, o que explica duas coisas: a sua perenidade, o seu tempo, né? É uma única instituição de 2000 anos que a gente conhece. Mais antigo só o judaísmo, né? Mais antiga instituição, né? Se a gente pensar o judaísmo como instituição. As religiões hindus, elas são muito fragmentadas, então não dá muito para pensar nisso. E outro segredo da sobrevivência da igreja é justamente essa capacidade de acomodar os antagonismos internos, as disputas teológicas, pastorais, conceituais, dogmáticas. Tudo isso é muito acomodado, muito bem acomodado. Há uma ignorância e superficialidade baseada numa espécie de senso injustificado de superioridade muito própria de gente muito mal educada, educada no sentido conceitual de adquirir cultura, né? Que acha que a igreja, fala da igreja como se a igreja fosse um monolito. A igreja nunca foi um monolito. A igreja já começou marcada pelo debate entre Pedro e Paulo, né? E aí eu convido a vocês que procurem um pouco mais sobre o tema. Então é isso, acho que chega, né? Sim, vamos só para encerrar. Eu acho que os ventos sopram na direção de um Papa não só mais conservador, mas marcadamente político. E a figura que mais se enquadra no que eu estou imaginando é o cardeal húngaro Péter Erdő, né? Eu acho que tem um pessoal aí que sonha em realizar certas enfim, profecias, talvez, né? Como, por exemplo, a reunificação da igreja, né? A igreja ortodoxa, que hoje é essencialmente a igreja ortodoxa russa, né? Com a igreja romana, né? Isso já foi tentado. É um problema que aconteceu mais ou menos por volta do ano 1000 e que está aí, né? E como hoje essa igreja ortodoxa russa está muito submetida ao Putin, né? Quem sabe, não é? E também em troca do quê? Não sabemos, né? Então eu acho que há um risco muito grande de se escolher um Papa que fará um uso muito político, excessivamente político da instituição igreja, e que não se iludam.
O Papa é o segundo homem mais importante do mundo. O primeiro, obviamente, é o presidente dos Estados Unidos. O segundo é o Papa, não é o Putin, né? Nem é o Xi Jinping. O segundo homem mais importante, pelo menos para o Ocidente, é o Papa, né? E já uma vez, quando você teve o Papa e o presidente americano alinhados, como o João Paulo II e Reagan, houve movimentações importantes na política ocidental. E talvez também oriental, não me lembro muito bem, mas oriental, ocidental, óbvios, né? Então, há quem sonhe no retorno desse alinhamento, mas agora de uma maneira quase caricata em seu pensamento, em sua ideologia, não sei como dizer assim, né? Quer dizer, porque é algo destituído de ambiguidades, pelo menos no sentido positivo do termo, não é? Nuances, né? Não tem a coisa muito... Hoje, quando você fala em conservador, quer dizer, na verdade você está se referindo ao que, num passado não tão distante, mas para quem tem 67 anos, são os reacionários, né? Então, eu não acho que seria muito bom que a igreja hoje tivesse um Papa que estaria, por exemplo, alinhado com Trump, né? Não seria nada bom para o Ocidente. Mas pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça, ou mesmo pode ser que aconteça. Vamos ver o que esperar, né? Vamos ver. É isso, já falei bastante. Espero que vocês gostem. Como sempre, eu peço para quem chegou até aqui perder um pouquinho mais de tempo e deixar lá um ok, que esses gostei, né, do final são a minha grande referência, a minha grande medida, né? Tá bom? Obrigado, boa noite e espero que vocês tenham gostado dessa novidade que eu contei.